Eu sou Israel Belo de Azevedo e tenho grande prazer de estar com os irmãos, trazendo primeiramente uma introdução à Bíblia, o tema de hoje, e depois falando sobre a tradução da Bíblia. Meu propósito era estar com os irmãos em tempo real, todavia um compromisso emergencial me impede de fazer o que eu havia combinado com o querido pastor Flávio Amorim. Espero que, embora ausente, estou presente aqui na alegria de saber que todos vocês amam a Bíblia e querem compreendê-la e aplicá-la cada vez mais. Muito obrigado. Vamos então agora ao nosso estudo. Aqui estou para um estudo sobre a Bíblia, uma introdução à Bíblia. Começo esse estudo falando sobre a singularidade da Bíblia. Cito então o grande pensador brasileiro Rui Barbosa. Disse ele: se eu coloco a Bíblia abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. E se eu a coloco em acima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Então, que livro é este que, escrito em épocas diferentes e por pessoas diferentes, em lugares diferentes, não se contradiz? Que livro é este que, produzido em tempos tão distantes, oferece informações que permanecem tão atuais como as folhas dos jornais que vão circular amanhã pela internet ou impressos? Que livro é esse cujos ensinos nos mostram quem somos e nos apontam para o que podemos ser, como se fosse preparado exclusivamente para cada um de nós? Que livro é esse cujas páginas exalam promessas de vida que se cumprem linha por linha? Que livro é este que nos dá a triste notícia de que somos pecadores e por isso o mundo é o que nossos olhos veem e os noticiários mostram, mas nos descortina a boa nova que a graça de Deus nos livra do poder do nosso pecado? Que livro é este? Que podemos ler como uma declaração de amor que Deus nos faz, amor que nos convida à fé para receber a graça e que instila em nossa mente a esperança para a alegria de viver. Que livro é esse? Esse livro é a Bíblia, Santa Bíblia, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, as Sagradas Escrituras, o livro inspirado por Deus, o livro iluminado, o qual precisamos afirmar e reafirmar como sendo singular. Então, amar, ler e seguir, admirar, compreender e refletir, para que possa nos orientar, erguer e corrigir, salvar, suster e instruir. Entre os adjetivos que eu posso alegremente aplicar à Bíblia, um é perfeita. A Bíblia é majestosamente maior que a razão humana, mas não nega a razão humana. É maior que as civilizações, as quais há milênios anuncia, fala sobre o Deus eterno e o seu amor. Além de ser majestosamente maior que a razão, que as civilizações, a Bíblia é atual. Nós, os seus leitores, somos os mesmos, com nossas buscas incessantes, nossos gestos de generosidade e também com nossa maldade, capaz de ódios massacrantes. Mas a Bíblia é atual. A Bíblia é valiosa, porque não nos protege quando pecamos, mas nos acusa, põe o dedo, e não nos desdenha quando confessamos, mas nos escancara o perdão, sob o qual nossa alma repousa. Perfeita, majestosa, atual, valiosa,
acrescento que a Bíblia é extraordinária. Quando, por essa razão, percorremos suas páginas com sinceridade, nós vislumbramos, e mesmo quando Deus nos fala de um meio forte, ele não se omite, porque é imutavelmente amoroso, tanto quanto corrige, tanto quanto exige, tanto quanto nos absolve e nos envolve. A Bíblia é perfeita no que diz, mesmo naquilo que nós não concordamos. Ela nos muda para melhor quando a amamos. Ela é inesgotável, como se a cada momento a nossa necessidade descobrisse em todos os instantes a suprir-se, porque ela nos instrui na sabedoria de Deus, que não passa, que não muda, que não envelhece, e nos conforta com a sua maravilhosa graça. Por essa razão, nós devemos, sinceramente, ler a Bíblia como um desejo, como um hábito, como uma disciplina. Gosto muito quando leio o que escreveu Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Se você crê naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em você mesmo que você crê. É importante termos em mente esses aspectos, porque quando lemos alguma coisa que não nos agrada, nós criticamos aquela coisa como, na verdade, quem tem que ser criticado somos nós mesmos. Em segundo lugar, nós temos uma outra questão muito forte que temos que enfrentar. Eu me refiro a responder a seguinte pergunta: quem é a fonte de autoridade das nossas vidas? Em outras palavras, quando nós decidimos com base em quê? Com base naquilo que aprendemos com nossos pais? Com base naquilo que aprendemos em nossa igreja? Com base naquilo que aprendemos na escola, desde a infância? Com base naquilo que circula nos meios impressos ou digitais de comunicação, como livros, revistas, mensagens curtas? Com base em quê? Nós, batistas, dizemos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Isso quer dizer o seguinte: o nosso pensamento, em qualquer área, em qualquer aspecto da vida, vem da palavra de Deus. E a nossa ética, o nosso comportamento é moldado no exemplo de Jesus, moldado naquilo que aprendemos sobre o Deus Pai, moldado naquilo que sabemos do Espírito Santo, onde lemos para saber na Bíblia, onde o divino se encontra com o humano. Deus, ao longo da experiência humana nas civilizações, vem se revelando e, sobretudo, de modo objetivo, se revela nas páginas das Escrituras. Deus se mostra na sua palavra. Deus se revela na sua palavra. Gosto de dizer que Deus não inspirou a Bíblia para se esconder, mas para se desesconder, para se mostrar, para se demonstrar, para se revelar. E ele fez isso de um modo acessível. Para tanto, ao longo do processo de escritura da Bíblia, ele convocou homens conhecidos e anônimos, e talvez mulheres anônimas, para a tarefa de registrar o que ele desejava nos dizer, de um modo perene, profundo e claro. Esses autores ou autoras foram inspirados por Deus. A inspiração foi um processo. E esse processo já foi
concluído. Como é que foi esse processo? O que é que Deus fez, podemos dizer assim, nesse processo? Primeiramente, ele capacitou os autores, isto é, ele deu aos autores habilidades para escrever, sejam cronistas, historiadores, evangelistas como Lucas, que tiveram que pesquisar, ou testemunhas que contam aquilo que viram. Então, Deus capacitou, tornou capazes essas pessoas de escreverem o que eles escreveram. Mais que capacitar, Deus inspirou, soprando sobre eles um sentimento que os fazia respirar o ar dos pulmões de Deus, pensar os pensamentos de Deus, de modo que o que eles dizem é maior do que eles mesmos. Está muito adiante do seu tempo e do seu lugar. Além de capacitar e inspirar, Deus guiou os autores, conduzindo-os para usar, inclusive, textos de sua cultura, para afirmar as verdades singulares que Deus queria nos revelar. Temos exemplos variados disso, como, por exemplo, quando os apóstolos, quando escrevem nos textos do Novo Testamento, eles citam os textos do Antigo Testamento e se guiam por ali. Creio até que, além de guiar, em algumas circunstâncias, espero que você concorde comigo, Deus ditou. Porque, por exemplo, eu me encanto com Isaías 52, 53. Não dá para imaginar que um autor soubesse que estava descrevendo o sofrimento do Salvador. Lucas também escreveu. Lucas era médico, mas ninguém foi tão profundo, tão preciso, eu diria mesmo detalhado, como Isaías, nesses 2 capítulos, sobretudo, ao falar do sofrimento do Messias. Para mim, nesse caso e em outros, Deus ditou diretamente, sem nenhuma participação do autor, mas essa não é a regra. A regra é que os autores continuam humanos em seus contextos, com seus conhecimentos, com suas personalidades, em seus idiomas, com seus temores, e Deus como que superentendeu, como um maestro de uma grande orquestra, ou como um engenheiro de um grande prédio em construção, tudo aquilo que foi feito. Eu entendo que esse processo da escritura da Bíblia se assemelha à encarnação de Deus em Jesus, que era Deus e homem ao mesmo tempo. Como homem, ele se vestiu como as pessoas de sua época se vestiu e falou a língua e a linguagem das pessoas de seu tempo. Mas como Deus, ele fez milagres, ensinou como ninguém antes ou depois dele. Por isso eu penso que o processo dinâmico que Deus usou realça que a Bíblia é divina e humana ao mesmo tempo. Ela é divina porque é um projeto de Deus. Ela é divina porque os seus autores foram inspirados por Deus e nos legaram um texto cuja responsabilidade autoral final pertence ao próprio Deus. Ela é divina porque esses textos foram preservados de modo fidedigno, isto é, de um modo digno de crédito, de confiança. Não há contradição na Bíblia, não há exatidão, ou melhor, não há inexatidão, imprecisão na Bíblia, nem há erro na Bíblia. Você sabe que ao longo do século as pessoas têm procurado erros na Bíblia. Até hoje não conseguiram, não vão conseguir, porque a Bíblia é um livro divino e o Deus eterno não erra. A Bíblia divina, penso ainda também, porque ela é coesa. Os estilos variam, os gêneros literários variam, mas a mensagem é coesa. O Antigo Testamento se encaixa com o Novo, o Pentateuco com os históricos, os proféticos com os apocalípticos, embora escritos num intervalo longuíssimo, às vezes mais de 1000 anos, por pessoas diferentes no idioma, na experiência e na geografia. Mas eu digo mais ainda que a Bíblia é divina pela transformação que produz em nós, os seus leitores. Nenhum outro livro faz isso. A Bíblia é divina porque todas as suas profecias se cumpriram ou vão se cumprir. E nós sabemos que a cada dia profecias vão se cumprindo. Ao mesmo tempo em que é divina, a Bíblia também é humana. Eu sei que isso às vezes pode causar algum embaraço, mas vou aqui explicar por que estou dizendo
que a Bíblia é, como Jesus, perfeitamente divino e humano, a Bíblia também é divina e humana. A Bíblia é humana porque é uma coletânea de materiais em forma de histórias, poemas, cânticos, cartas, orações, recebidos por seres humanos que registraram esses textos a partir de sua memória ou de pesquisa que empreenderam. Por isso, todo conhecimento é bem-vindo para compreendermos cada vez mais a Bíblia. Há um outro aspecto que mostra a humanidade da Bíblia. Ela foi preservada e canonizada, isto é, tornado um cânon, uma regra, um conjunto definido e definitivo por pessoas e comunidades que não tinham preparo e competência para tal. Quando eu digo que a Bíblia foi preservada, estou me referindo à guarda, primeiro na memória, porque a Bíblia nasceu oral, e depois no texto. Aliás, certa vez eu preguei um sermão em nossa igreja, a Igreja Batista da Curuçá, sem dizer a versão que eu estava usando. No caso, era um texto traduzido do hebraico para o inglês e do inglês por mim para o português. Mas esse texto foi um texto guardado e encontrado numa caverna em Qumran, em 1948. São chamados de manuscritos do Mar Morto, porque foram encontrados às margens do Mar Morto. Quando eu acabei de ler, eu perguntei se notaram diferença entre as Bíblias que os irmãos tinham nas suas mãos e a que eu estava lendo. A resposta foi não tem diferença. Por que não havia diferença? Porque aquele texto que estava ali na comunidade de Qumran, com parte de Isaías, foi preservado, sem corrupção, sem alteração, era o mesmo texto. Mas também penso que a Bíblia foi canonizada, colocada na lista dos livros considerados inspirados, num processo humano. Os hebreus tinham seu cânon, a sua lista de livros inspirados, composto por 39 livros. Naquilo que eles chamam de Tanakh, que é um anagrama para as 3 divisões da Bíblia. O cânon, já falo sobre isso, protestante da Bíblia e o cânon judaico ou hebraico, Tanakh, contém 24 livros, 39 para os protestantes, pelos desdobramentos de alguns que são únicos para os hebreus, mas com o mesmo conteúdo. Então eu vou mencionar aqui, porque essa Tanakh, formada da palavra Torá, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. Para os judeus, a Tanakh tinha a Torá e tinha também a Nevim, os profetas. Torá, lei, Nevim, profetas. Aí nós temos os primeiros profetas, como Josué, Juízes, Samuel, que são 2 para os protestantes, Reis, que são 2 para os protestantes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, num total, no Devim, de 21 livros fazendo parte da Nevim. Depois temos a Ketubim, ou escritos, são os agiógrafos, escritos sagrados, nome que quer dizer aí o Ketubim. Aí estão os proféticos posteriores, salmos, que eles chamavam de proféticos, provérbios, Jó, Canto dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias para os protestantes, conforme a divisão feita em 1448 na Espanha, e Crônicas 1 e 2. As divisões dos livros de Samuel, Reis e Crônicas foram feitas num Códex Bíblico Espanhol de 1448. Ao verter a Bíblia para o latim, e contra a vontade do tradutor para o latim chamado Jerônimo, isso ele viveu entre os anos 347 e 420, a Igreja Católica incluiu outros 7 livros na Vulgata: Sabedoria e Eclesiástico de Jesus ben Sirac, 1º e 2º Macabeus, Judite e Tobias, além de 6 capítulos e 10 versículos acrescentados ao livro de Esther e 2 capítulos em Daniel. Esses livros contêm informações importantes para a história do cânon, isto é, o conjunto de livros inspirados. Escrevendo no 3º século a.C., Jesus ben Sirac, não confundir com Jesus Cristo, obviamente, demonstra
na sua coletânea de provérbios, chamada de Eclesiástico, publicada por seu neto no ano 132 a.C., que ele conhecia os livros judaicos. E há várias citações, eu vou trazer apenas um. No Eclesiástico 47:9, ele diz, aspas, Davi fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo com palavras de louvor. Isso atesta, então, que quando ele escreveu isso, os Salmos, como nós conhecemos, o Saltério, o livro dos Salmos, já era conhecido. Em Eclesiastes 47:17, Jesus ben Siraque diz, Salomão, ele faz uma espécie de elogio a Salomão, assim, ó Salomão, encerraste enigmas em sentenças, teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas e foste amado na tua paz, mostrando que o livro de Provérbios já estava pronto aí no século IV, III, antes de Cristo. Só para ilustrar aqui alguns aspectos. Ele mesmo diz, cito aqui o Eclesiástico 49:12, aspas, quanto aos 12 profetas, refloresçam os seus ossos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e redimiram-se da servidão por uma fé corajosa. Ou seja, os livros proféticos, Isaías, Jeremias, também já eram conhecidos nesta mesma época. Quando o cronista de 2 Macabeus, cerca do ano 124 a.C., trouxe as suas obras, sua obra, 2 Macabeus, segundo século antes de Cristo, claramente já estavam conhecidos os chamados livros que nós conhecemos como Antigo Testamento. Ele fala de Neemias e outros aspectos, mostrando que tudo isso que hoje está na Bíblia hebraica, está na nossa Bíblia, já estava circulando e em conhecimento das pessoas. Claro que você pergunta, então por que a gente não usa, não coloca esses chamados apócrifos que a Igreja Católica usa no nosso cano protestante? Eu quero dizer primeiramente o seguinte, esses livros do mencionado Jerônimo, contra a vontade dele, chamado de apócrifos, são livros tardios. Então, o último livro, que é Malaquias, é do ano 404 a.C., aproximadamente. E é citado na sabedoria de Jesus ben Siraque. E tudo aquilo que o livro de sabedoria de Jesus ben Siraque diz, já está nos outros livros. Então, é uma espécie de repetição. Não há razão para estar no cânon, por ser tardio, isto é, veio muito depois. A segunda razão, isso é mais teológica, que se a Bíblia foi inspirada por Deus, e nós cremos nisso, ela não pode se contradizer. Então, alguns apócrifos, por exemplo, recomendam práticas de feitiçaria, o que mostra que não foram inspirados. Só para ilustrar aquilo que estamos dizendo daí, algumas doutrinas católico-romanas. Alguns apócrifos dizem até que devemos orar pelos mortos. Cito aqui, 2 Macabeus 12, 43 a 46. Tendo feito uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém para serem oferecidos em sacrifício pelos pecados dos mortos. É, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Mas a Bíblia, toda ela, recomenda não orar pelos mortos, porque o seu destino não pode ser mudado. Se o mesmo Deus inspirou um, não podia inspirar outro livro. É isso que estamos dizendo aqui. Por exemplo, no livro de Tobias há uma ênfase às boas obras, poder das esmolas. Então, Tobias 12, 9 diz, olha, é boa oração acompanhada do jejum, dar esmola. Dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque esmola livra da morte eterna. A esmola paga os pecados. A esmola faz encontrar a misericórdia e a vida eterna para aquele que a dá. Então, não dá para aceitar os apócrifos, porque se contradizem. A doutrina, por exemplo, da existência de um estado chamado de purgatório, não está na Bíblia.
mas está nos apócrifos, Sabedoria 3, 1 a 4, vou citar aqui para você. As almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a sua saída desse mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio. Mas eles estão em paz, e se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. Então, mostrando essa perspectiva aí, chamada de apócrifo. O cânon para o Antigo Testamento, esse é um ponto central, é o mesmo para os judeus e para os protestantes ou evangélicos. Só não é para os católicos, que têm os chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Quanto ao Novo Testamento, aí o pensamento é comum, tanto de evangélicos ou protestantes, quanto de católicos. Agora, como é que esse cânon se formou? E aqui, meu irmão, minha irmã, aqui é o território dos devaneios. Dizem cada coisa, mas isso não tem nenhum fundamento. No ano 112 da era cristã, já estava clara a lista dos livros considerados canônicos. 27 no Novo Testamento, que é o mesmo conjunto que nós temos hoje. Quando a Igreja Católica se reuniu, no século IV, a antiga Igreja Católica, a Igreja Católica moderna, se chamava, não existia ainda. Era uma velha Igreja Católica, nada a ver com o romanismo ou a Igreja Romana. Esses livros eram comuns, não eram discutidos, exceto por um herege ou outro, como Marcião, que era um gnóstico. Ele rejeitava os livros que eram contra a sua doutrina, mas isso não tem nada a ver. Então, pode ficar tranquilo que ninguém manipulou a Bíblia, ninguém escondeu um livro, escamoteou outro, alterou. É o mesmo que Davi escreveu, que Isaías produziu, que Ezequiel, que Lucas, é o que nós temos. Mas ainda, eu estou falando porque a Bíblia é humana, essa participação humana, mas eu quero apresentar uma outra razão. Ela é humana porque demanda estudo, coisa humana. Nesse sentido, um dos principais legados da reforma protestante do século XVII é o livre exame da Bíblia, que deve ser feito com o uso da razão, que possibilita que acertemos nosso modo de cultuar, nosso modo de viver. Por isso, a liberdade da interpretação deve ser feita com responsabilidade. Esse é o ponto que temos sempre que considerar. Vamos aprender isso com o pastor Lécio, mas a interpretação da Bíblia tem regras, como na gramática da língua portuguesa. Tem que ser uma interpretação racional. Não precisa de uma autoridade externa, mas é preciso que a razão seja utilizada. A Igreja Católica entende que a tradição é superior às Escrituras Sagradas. Nós entendemos bem diferentemente que a inspiração divina é superior à tradição, que é sempre uma coisa humana. É por isso que às vezes você encontra nos credos católicos, nos livros catequéticos católicos, tantas diferenças. Vou dar um exemplo aqui, aconteceu comigo. Uma vez pregando, eu citei os 10 mandamentos como presentes no ensino católico romano. E aí, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos para os católicos. Primeiro, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. É um outro texto. Não invocar o santo nome de Deus em vão. É outro texto. Guardar domingos e festas de guarda. É outro texto. Honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. É outro texto. Não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo, ao próximo. É outro texto. E esses mandamentos estão presentes naqueles manuais de ensino às crianças. Guardar a castidade nas palavras e nas obras. 7º mandamento, não furtar,
nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. O oitavo está bem fiel. Não levantar falsos testemunhos. Nono, guardar castidade dos pensamentos e dos desejos. Não cobiçar as coisas alheias. Então, os mandamentos nessa versão católica, claro que há outras versões católicas também, não guardam relação íntegra e fiel com o texto original, que está no livro de Êxodo, capítulo 20. Eu sei que a intenção foi didática, simplificadora, mas o resultado é um afastamento da Bíblia, que é suficientemente claro quando apresenta a cada um de nós os chamados 10 mandamentos. Mas a Bíblia é humana, esse é o sentido que eu estou usando aqui de humana, certo? Nossa participação. Porque demanda aplicação. A Bíblia é um grande livro com magníficos ensinos, mas ela não cumprirá os seus objetivos se não aplicarmos as suas verdades às nossas vidas. Por isso eu digo que a leitura da Bíblia demanda de nossa parte uma decisão. E a decisão começa quando nós decidimos que a Bíblia é o guia de Deus para aquilo que pensamos, para os princípios que elaboramos, para as nossas práticas pessoais e comunitárias. Vou resumir. Devemos receber a Bíblia como a fonte de autoridade para as nossas vidas, pela intenção que essa Bíblia tem quando nos é apresentada. É um projeto de Deus para se mostrar inteira ao ser humano. Por isso, nós devemos ler a Bíblia por causa de sua inspiração, porque nenhum livro foi escrito desse modo. Devemos ler a Bíblia por sua coesão. Nenhum livro é único, coeso, como a Bíblia é. Devemos ler a Bíblia por causa da sua fidedignidade. Nenhum livro foi alvo de tanto esforço iconoclástico e destruidor. Ali está ela, firme e serena. Devemos ler a Bíblia por sua profundidade. Nenhum livro alcança a alma humana como alcança a palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia por sua veracidade. O que ela escreve jamais foi e será desmentido. Temos disso certeza. Devemos ler a Bíblia por sua capacidade de nos transformar. Os livros, em geral, nos ajudam e nos inspiram, mas só a Bíblia nos transforma. Esse é um ponto valioso e eu quero deixar aí, então, para você essa breve introdução. Digo ainda mais que essa querida Bíblia deve ser lida. Eu faço questão de repetir isso sempre que falo sobre a Bíblia, considerando-se a intenção com que esse livro, com que aquela passagem foi escrita. Faço uma pausa aqui para tomar uma água e já volto. Muitas pessoas, por exemplo, leem livro de Apocalipse para fazer uma espécie de calendário do futuro. O que vai acontecer agora e depois disso, depois daquilo. Pergunta: isso estava na intenção de João, o seu autor, quando estava degradado na ilha de Patmos? Não. Ele escreveu esse livro para dizer aos leitores de todos os tempos, mas aos seus leitores, a nós também. Está vendo aí Roma? Lembra de caiu Babilônia? Babilônia é Roma. Babilônia é Roma e também tipifica todo aquele poder, seja ele o soviético, o inglês, o americano, o Império Romano. Vão cair. Quem vence, quem está sentado na cadeira do julgamento é Jesus Cristo. Então, procurar na Bíblia códigos secretos, isso, fim do mundo, começo do mundo, é manipulá-la para fazer ela dizer o que ela não diz. Então, é importante salientar isso. Também, quando falamos da intenção, considerar o seguinte: a Bíblia tem em mente dois tipos de leitores. Aqueles primeiros que a ouviram
e nós que agora a lemos. Então, por exemplo, quando os leitores primeiros ouviram aquelas parábolas, como os evangelistas nos legaram, foram formas eficientes, eficazes de comunicação. Agora temos algumas dificuldades, por causa da distância no tempo, no espaço, mas o que deve ficar claro que devemos estudar essas parábolas, entendê-las naquele contexto e como aplicá-las no nosso contexto. A Bíblia é muito rica. É que eu quero caminhar para o final falando dos gêneros da Bíblia. Gêneros e subgêneros. Sem isso fica difícil. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte: se o livro é poesia, eu tenho que ler poesia como poesia. Se lembram do grande poema de Carlos Drummond de Andrade? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Bom, vamos lá em Itabira e ver onde é que era essa pedra. Nunca houve pedra nenhuma. É poesia. Então, primeiramente, a Bíblia é feita de relatos, que foram testemunhados, os fatos, ou pesquisados, como Lucas pesquisou. Não são normativos, não se importam em condenar um ato. Veja o caso de Jefté. O texto bíblico não condena nem aprova, só diz que ele fez aquilo. São relatos. Em segundo lugar, há os documentos, como as cartas oficiais, atas, aquelas listas de nomes que a gente pula, não é? Aquela relação de propriedade, são documentos. Terceiro tipo de texto bíblico são as epístolas, como as cartas dos apóstolos e alguns trechos de Apocalipse. Quarto tipo são os poemas, salmos, lamentações, parte de Eclesiastes, e exceto nos proféticos e no Apocalipse. Quinto, contos ou novelas, como as parábolas de Jesus e dos profetas, e as histórias de Ruth, Esther e parte de Jonas. Sexto tipo, ensaios, como os das epístolas. Sétimo, sermões, como os sermões de Moisés, de Jesus, de Pedro, de Isaías, de Paulo, que estão contidos nos livros proféticos, nos históricos, nos evangelhos e nos atos. Oito tipos de literatura, de gênero, pensamentos ou provérbios. Provérbios, Eclesiastes e algumas partes dos Salmos. Nono, orações, como a de Daniel, e outras orações que aparecem na Bíblia, são centenas. E as peças teatrais, como Jó, Canto dos Cânticos, além de outros aspectos que podemos considerar. Então, esses textos, nesses gêneros, contêm alegorias, para tornar mais claras as ideias, não para escondê-las, obscurecê-las. Contém símbolos, esses textos, que dão significados a números, animais e pessoas. Esses símbolos estão presentes, sobretudo, nos chamados textos apocalípticos, como Daniel, Ezequiel, Zacarias, Apocalipse, que foram escritos, acredite se quiser, para revelar, não para esconder. Importante entendermos esse aspecto e nos aproximarmos desse texto para captar o que ele tem a nos dizer na sua intenção, não ficar no detalhe que rei é esse, oitavo rei, sétimo rei, milênio, não nos leva a nada. Não há nenhuma mensagem criptografada. Há muito tempo eu li um livro interessante, fala do código da Bíblia, em que o autor colocava as palavras no computador e descobria, chegou ao ponto de mostrar que a Bíblia viu a morte do então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Está aqui, aparecia lá. Está muito fora do que está no propósito. Não podemos colocar na Bíblia o que não está lá, gente. Não há informações secretas que só um programa de computador pode nos desvelar, que nós na leitura normal não conseguimos fazer isso. É bobagem, mas você sabe que isso faz um sucesso, vende livro à beça, qualquer coisa de conspiração, esconderam de você, mas aqui eu estou para lhe apresentar a verdade pura e simples. Então, eu vou
parar por aqui, eu teria muito mais coisas para dizer, mas eu fico por aqui. Quem sabe voltemos em outro momento, em outras considerações sobre o Santo Perfeito. Divino e Humano, livro inspirado por Deus, a Bíblia Sagrada. Boa leitura, boa compreensão, boa prática, graça e paz para você aqui do Israel Belo de Azevedo.